Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um tema da Palavra do Senhor. Na verdade, uma sequência de assuntos que eu tenho tratado, reavivando e renovando algumas mensagens sobre Efésios 6:12. Nós já temos 4 ou 5 vídeos gravados e esse é mais um deles, justamente para abordar com bastante profundidade os diversos lados que são necessários para se entender esse vídeo. No decorrer desta mensagem eu darei o nome desses vídeos que você poderá estar assistindo e estudando. Efésios 6:12. Saul, Sansão, Salomão. E hoje, como os principados atacam a mente. Todos eles foram atacados. Aí está, né? Todos eles foram atacados. Como que eles atacam a mente? Nós lemos então 2 Coríntios 11:3. Ele diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A tradução da Almeida Corrigida Fiel. Almeida Revista Atualizada traduz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A King James Atualizada traduz: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Em todas elas estão falando de algo muito profundo que as pessoas se esqueceram. Enganou aqui traduz o verbo grego exapatal, que significa enganar, iludir, né, fazer uma ilusão. Astúcia traduz a palavra panurgia, que significa uma sabedoria ilusória e falsa, que com essa sabedoria você engana, como fazem os políticos hoje. Corrompida traduz a palavra fitiro, significa apodrecer, desviar a igreja cristã do conhecimento e da santidade que deve ficar firme. E mente. A palavra mente é interessante, grego, né? Como eu sempre tenho procurado trazer para vocês, a palavra o grego ele tem aqui pelo menos 6 palavras para ser traduzida por mente. Várias palavras, assim como amor, silêncio, várias palavras. Ele tem, não é como o português, não é? Que não uma palavra só e os significados mudam. Ele não, ele tem palavras diferentes. Então, dependendo do que você quer falar, você tem que usar aquela palavra. A primeira palavra, traduzida por mente, é dianoia, que significa mente como centro das habilidades intelectuais, afetivas e volitivas. São os pensamentos e a sua compreensão. Ela aparece em 2 Pedro 3:1, 1 João 5:20. A segunda palavra é nous, que significa mente, razão, a capacidade de julgar as coisas. E ela aparece em textos como 2 Tessalonicenses 2:2, Romanos 12:2, quando fala de renovação da mente, Apocalipse 13:18, Filipenses 4:7, que ele fala de seja o vosso pensamento, né? Efésios 4:23, 1 Coríntios 14:19, por exemplo. A terceira palavra é noema, que aparece em Filipenses 4:7, 2 Coríntios 4:4 e 2 Coríntios 11:3, que é o nosso texto aqui, que fala mente e seus propósitos e seus pensamentos. A quarta palavra é psique, de onde vem a palavra, que é a tradução da palavra alma, por exemplo, aparece em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala da alma como fôlego de vida, como lugar da nossa vontade, que eu sempre traduzo na sigla VES, né? Vontade, emoções e sentimentos. E tem a palavra frenos, que significa mente, pensamento, juízo. Essa palavra não aparece na Bíblia. E timos, que significa espírito, coragem e paixão, que também não aparece na Bíblia. A palavra utilizada aqui por Paulo é noema, né, que significa mente com seus propósitos e pensamentos. É aqui que os principados preferem atacar e influenciar, a área que se refere aos nossos propósitos e aos nossos pensamentos. E ele fala de simplicidade, que traduz a palavra aplotes, que significa uma honestidade de mente, uma sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. Significa singeleza, simplicidade quer dizer caráter próprio, não egoísta. Muito bem, dito isto, 1 João 5,19, nós lemos: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
A palavra jaz traduz, aqui o verbo traduz é a palavra kimai, que significa estar sepultado. A lápide nas sepulturas, né? Aqui jaz o mundo. Estar deitado, estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo, estar montado pelo diabo, como um animal, um cavalo que domina, né? Jaz quer dizer que o mundo não está lutando ativamente para livrar-se do poder do diabo, mas está jazendo, está deitado, talvez até dormindo inconscientemente nos braços de Satanás. Podemos dizer que o mundo e os ímpios e os crentes que não nasceram de novo estão drogados, anestesiados pelo poder do diabo. Então o mundo aqui nós podemos colocar de uma vez a raça de Adão, correto? A raça de Adão. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um fato. Como ele faz para dominar. Agora a gente tem que ver assim. Ele não pode estar, ele não é onipresente como Deus. Agora, como que o diabo faz para dominar e influenciar o mundo inteiro? Isto é, todas as nações, influenciar as pessoas. Como é que ele faz isso? Então, a resposta, através da cadeia de comando do seu exército das trevas. Os principados que comandam as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, que são governadores, e as forças ou hostes espirituais do mal ou da maldade, cujas tropas estão espalhadas pelo mundo todo, que é Efésios 6,12, que é o texto base de tudo que a gente tem dessas últimas 6, 7 ministrações. Então, Efésios 6,12, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há 6 vídeos explicando com detalhes sobre os principados, detalhes que eu não vou repetir aqui, nós vamos trabalhar de uma outra forma. Então, nós temos aqui, o primeiro, principados e potestades contra a sua família. Tenho o segundo vídeo, Efésios 6,12, batalha espiritual. O terceiro vídeo, Efésios 6,12, principados e potestades e o ministério de intercessão, parte 1. O quarto vídeo, Efésios 6,12, principados e potestades e o ministério de intercessão, parte 2. O quinto vídeo, Efésios 6,12, principados atacam crianças, adolescentes e jovens. O sexto vídeo, deuses das nações, que é o mais antigo. E agora está saindo o sétimo, que é Efésios 6,12, esse que nós estamos fazendo agora, falando de Saul, Sansão, Salomão e você, né? Nossa mente, como é que ele atacou e como ele ataca hoje. Talvez você até diga que esta mensagem não é para você, que como crente o diabo não pode influenciar sua mente. Até já me perguntaram se o diabo lê pensamento. Não, ele não lê, mas ele pode sugerir e isso ele faz. E é o que nós vamos demonstrar nesse vídeo. Então eu peço a você que tenha paciência e vá até o final. No início dos anos 80, as batalhas espirituais foram travadas no chão. Em nossos evangelismos e cultos, a manifestação e expulsão de demônios eram praticamente todo dia. No início dos anos 90, a batalha espiritual passou também a ser pelas águas. E é uma coisa interessante que quando começamos nos anos 80, temos um hino antigo, um hino muito inspirado por Deus, que era começar a cantar aquele hino, a gente nem terminava. Quando tinha gente para manifestar, a pessoa caía sozinha manifestando o demônio e tinha que expulsar. E ninguém botava a mão, a pessoa estava parada, sentada, em pé. No início dos anos 2000, bem já mais avançado, a batalha passou a ser nos ares, nas regiões celestiais. E as regiões celestiais elas mudaram a forma de atacar. Para você entender a importância dessa palavra de Deus, eu vou dar 7 sinais de que os principados estão manipulando a tua mente, antes de começar a falar sobre eles, e isso vai ajudá-lo a compreender. Primeiro, você é instigado a gritar, contrariando Efésios 4,31. Qualquer discussão você tem que acabar dando gritos. Segundo, você está em discussões e brigas constantes, está sendo comum você estar toda hora discutindo. Coloca sempre a culpa em alguém e você discute por qualquer coisa. Terceiro, você está sempre cedendo às tentações. 2 frases que são comuns nessa manipulação de mente. O importante é ser feliz e viva hoje como se fosse o seu último dia. Pecados sexuais e pensamentos sexuais proibidos aparecem, muitos pecados, bebida, o que você imaginar. Quarto, você solta um palavrão sem perceber. E vai até isso se tornar comum na sua boca. E várias vezes vai repetir. Quinto, você está se saindo com uma mentira. Sempre resolvendo o seu problema. Sempre aparece uma situação para você em que a saída sugerida por ele é a mentira. E aí você mente e resolve o problema. Sexto, ter medo do futuro. Medo de não conseguir pagar suas contas, medo de ser traído pelo marido ou pela mulher, medo de causar uma traição no seu casamento, medo de morrer por uma doença atual, medo de ficar sozinha, sozinho.
E o sétimo, pensamentos de opressão, perturbação, sentir alguém por perto. Mente oprimida, insônia, ansiedade, depressão, tristeza. De repente você é pego por pensamentos intrusivos em sua linha de defesa espiritual. Pensamentos inesperados, você se sente perseguido. Pensamento de distração, você está no culto e sua mente está pensando o que vai fazer depois que sair daqui, o que vai comer. Pensamentos que não te deixam ler a Bíblia e nem ter um tempo de oração em casa. Você não consegue, simplesmente não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. Pensamentos de solidão, que você foi abandonado pela família, de que ninguém se importa com sua vida. Pensamentos de suicídio, de que não vale a pena viver mais dessa forma. Pensamentos de morte. Mentes bloqueadas para a palavra de Deus por fortalezas de potestades demoníacas e que rejeitam até no original. Aí é complicado. E a pessoa provavelmente não vai ter consciência disso. Quando Cristo me chamou para o ministério, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma dúvida cruel que me impedia de me converter. A hóstia era ou não a presença real de Cristo na transubstanciação, como eu aprendi? Essa palavra, transubstanciação, foi o terror na minha vida. Um dia eu assisti um programa do Jim Swaggart e ele explicava 1 Coríntios 11, 24 pelo original grego. Fazer isto em memória de mim. Então eu me lembro até hoje que ele olhou, olha, essa palavra anamnesis significa lembrança, recordação. A palavra indica o trazer de novo à memória uma vívida experiência. Isso libertou minha mente dessa fortaleza religiosa e me converti a Cristo. Então, atualmente os principados estão bloqueando as mentes e a torná-las mais resistentes à verdade, mesmo que seja mostrado no original, que é terrível. Os principados são os que a Bíblia chama de deuses das nações e influenciam e assumem o controle. Então, esses deuses das nações são eles que fazem, inclusive, nos outros vídeos eu estou explicando exatamente, né, como aparece, por exemplo, 1 Reis 18, 23, né? É um dos textos que aparece esse nome, mas essa frase, né? Mas é para você entender bem ele, os outros vídeos a gente explica com mais detalhes, né? A gente faz uma abordagem melhor, profundamente, sobre as suas ações específicas. Hoje eu vou tratar outro tipo de ação dele, mais propriamente direcionado ao entendimento pessoal. Então vamos lá. Eles influenciam e assumem o controle do quê? Primeiro, pelo menos 9 coisas eu vou resumir para vocês. Dos governos com ditaduras e ideologia contra Cristo, da política e partidos políticos em ideologias contra Cristo, forças armadas, armamento bélico, religião, influenciando o caráter da raça de Adão ou do velho homem, das pessoas para fazerem cada vez mais as coisas malignas que nós estamos vendo, na vida sexual dos povos, na cultura, nas artes, na educação das nações, nas doenças, nas enfermidades, epidemias e pandemias, e por último, nono, nas guerras mundiais, guerras civis e revoltas no país. Tudo de forma a distorcer e a tripudiar os ensinos de Cristo. Todo ataque começa em sua mente. Há um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo. Jesus diz, não tem essa frase na Bíblia, mas tem um texto, Lucas 11, 24, 26, que nós podemos entender bem isso. Ele fala, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, a libertação, ela não pode apenas tirar, tem que colocar Cristo como Senhor, né? E essa é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Então, quando ele encontra a casa vazia e varrida, ornamentada, é exatamente a mente vazia. Então, como os principados atacam a mente, ou a sua mente, a minha mente, a mente em geral? Nós vamos falar sobre 7 deles. O primeiro é Astarote. Na Bíblia, Astarote, trabalhando com Moloque, que utiliza o nome Milcom, e Beuzebu, que utiliza o nome Quemos, 1 Reis 11, 4, 8 e 33, 2 Reis 23, 13, eles seduziram e destruíram a vida do sábio rei Salomão, usando suas mulheres, e ele se tornou idólatra, levando Israel a pecar com idolatria. 1 Samuel 31, 10 e 1 Crônicas 10, 10, Astarote com Beuzebu, trabalhando junto com Beuzebu, que se utiliza do nome Dagon,
que eles mudam muito o nome na Bíblia. Quando você vai estudar essas palavras, estudar pela história, você vê esses nomes. É por isso que a gente está resumindo para vocês. Destruíram o rei Saul. As armas do rei ficaram no templo de Astarote. Agora a cabeça de Saul no templo de Beelzebu, que é mais violento. Como rainha dos céus, Astarote como rainha do céu introduziu a idolatria em muitas nações, conforme Jeremias 7, 18, 44, capítulo 44, versículos do 17 ao 25. Ele comanda as Modeu, legiões de potestades e pombagiras, entre outros. Quais são as principais ações de Astarote na vida das pessoas? Avareza, especialmente para com a igreja e obra de Deus. Soberba da vida, amar o mundo e os prazeres que o mundo dá. Contrariando lá 1 João, capítulo 2, versículos 15 para frente. O importante, e usa frases para você identificar a ação desse espírito, o importante é ser feliz e viva hoje como se fosse o seu último dia. E isso implica que você deve fazer o que você tem vontade, independentemente se isso é pecado ou não. Cobiça e inveja, especialmente de casais que vivem bem. Fornicação e o forte desejo pelo sexo proibido. Lesbianismo e prostituição feminina. Tráfico internacional de prostituição feminina. Jogos de azar. Loterias, bingos, loterias eletrônicas, lotomania, jogo do bicho, lotofácil, mega sena, dupla sena, quina, lotogol, loteca, rifas. Um ganha à custa da pobreza dos outros. Comanda súcubos, que são demônios que em sonho aparecem como um homem lindo fazendo sexo com a mulher que está sonhando. Íncubos, que em sonho uma mulher linda aparece fazendo sexo com o homem que está sonhando. Sedução e lascívia, que é o desejo sexual que nunca fica satisfeito. Astarote polui a mente com desejos proibidos, mesquinhez, vida de mulambo. O segundo principado é Baal. Na Bíblia, em Juízes 6, 30 a 32, introduz religião e de violência. Como Bel, Isaías 46, 1 e Daniel 3, capítulos 3 e 6, mandou o intercessor e profeta Daniel para a cova dos leões e os intercessores Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha de fogo ardente. Levantou a rainha Jezabel, a mais poderosa e maligna mulher da Bíblia, terrível, para atacar o profeta Elias e mandar em seu marido, o rei Acabe, fazendo Israel misturar o culto a Baal com o culto a Yahvé, o Deus de Israel, e depois acabou trocando, né? Inspira guerras, conforme Jeremias 32, 29, trabalha com Astarote, Juízes 2,13, e com Moloque, Jeremias 32, 15, e exige sacrifícios de vidas humanas. Introduz a feitiçaria e o mundanismo dentro da igreja, Romanos 11, 4. Quais são as principais ações de Baal? Baal produz fortalezas religiosas na mente dos maridos, Oséias 2,16, impedindo-os de crer na palavra de Deus. Promove a feitiçaria, bruxaria, magia negra, magia branca. Inspirou a criação do baralho de tarô, por exemplo, de 78 cartas, e de todo tipo de baralho, como o baralho francês de 52, 56 cartas, baralho ítalo-espanhol, baralho cigano de 36 cartas, e todos os métodos de adivinhação, como horóscopos, astrologia, quiromancia, e por aí afora, né? I Ching, usando alguns para diversão. Então não importa o tipo de baralho que você usa, a origem dele é de Baal, é diabólica. Produz religiosidade misturada com feitiçaria, onde as pessoas dão poder em objetos, crucifixo, rosa ungida, arca da aliança, e por aí afora, né? Produz a falsa conversão. Na igreja é um santinho, no mundo é um demônio a pecar. Inspira heresias e doutrinas de homens sem base na Bíblia. Inspira a tradução da Bíblia para defender pecados, quer dizer, distorcendo a tradução da palavra. Inspira na mente a rejeição da palavra de Deus com os falsos mestres, distorcendo o ensino da palavra de Deus. Ele inspira os falsos profetas e as novas revelações que atacam o ensino de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, os seus verdadeiros apóstolos. Inspira a rejeição do Antigo Testamento e partes do Novo Testamento. Inspira a introdução de festas pagãs e ímpias dentro da igreja. Sussurra na mente o desânimo espiritual para que os crentes abandonem a congregação e não mais ouçam o que o Espírito diz às igrejas, conforme disse Jesus, tanto nos evangelhos como no Apocalipse. Lá na sua congregação, o Espírito fala com a igreja onde? Na congregação. Inspira músicas do mundo e demoníacas dentro da igreja, na vida dos cristãos. Inspira danças e festas pagãs dentro da igreja, tais como Halloween, o Dia das Bruxas, Carnaval, festas juninas. Inclusive tem um vídeo recentemente publicado que eu falo sobre Halloween, que você poderá assistir, um vídeo bem curto. Perturba a mente em que o crente não pare
em igreja, esteja sempre mudando de igreja em igreja. Esse é o trabalho típico de Baal. Baal polui a mente com uma religião que não dê frutos dignos do reino de Deus e faça a pessoa viver somente para si mesma. São trabalhos muito bem executados. Bloqueia a mente para o crente não servir aos irmãos com seus dons, levantando pessoas suas para atacar os dons de Deus, como Jezabel fez, né? Comanda potestades e espíritos de religiosidade, heresias. Tudo isso está sob o seu comando. É o pai da corrupção, e quando também assume o controle do governo de nações, a corrupção se torna nojenta e insustentável, como acontece no Brasil. Negócios desonestos, propinas, governos corruptos, povo corrupto, fraudes, tudo isso é trabalho dele. O terceiro principado que nós vamos falar é sobre Belial. Na Bíblia inspira o uso de bebidas alcoólicas na vida das pessoas, que serão chamadas em filhos de Belial, como 1 Samuel 1,16. Ataca a mente para gerar vagabundos, segundo Crônicas 13,17. Também na mente ele gera bandidos, marginais, traficantes e criminosos, 1 Reis 21, 10, 13, 2 Samuel 16, 7, 22, 5 e 23, 6. Estão aí, tudo para você consultar na sua Bíblia. Inspira a sodomia ou homossexualismo entre os homens, relação de homem com homem. Inspira a sodomia, relação anal entre marido e mulher. Sexo que infectou Sodoma e Gomorra, cuja soberba os levou a serem destruídas por Deus. Ele sodomiza a sociedade, está lá em Gênesis 19. Inspira fortalezas de violência e agressividade aos maridos, nos maridos, né? Nas suas mentes, né? Nas mentes dos maridos, na verdade, né? Melhor anotar assim, né? Aonde eles se tornam violentos e aí acontece aquilo que se chama de feminicídio, né? Primeiro Samuel 25, do versículo 17 ao 25. Sussurra na mente para que você solte palavrões sem esperar e palavras sujas e maliciosas, Provérbios 6, 12 e 15. Inspira idolatria também, Deuteronômio 13:1, voltada para a violência. Inspira gente mentirosa que gosta de ver mentindo, de negócios onde sempre haja mentira. Com Belial, a verdade não existe. Provérbios 19, 28, 1 Reis 21, 10. É por isso que ele é basicamente o patrono dos políticos e governantes. Né? Ele promete uma coisa, aí depois que é eleito, ele não cumpre. Levanta governos ímpios de ditadura, violência e muita injustiça, assim como Baal, Jó 34, 18. Desvia os filhos de crentes a serem tão pagãos e profanos que serão os famosos filhos de Belial que odeiam os filhos de Deus, como ele fez com os filhos de Eli. Aprisiona a mente na pornografia, Salmo 101, 3. Usa crentes e ímpios para atacar os verdadeiros homens de Deus, cuja autoridade abençoa a vida das pessoas, segundo Samuel 16, versículos 5 ao 13. E ataca a igreja de Deus, segundo Coríntios 6, 15, onde ele aparece. Assim como o Espírito Santo preparou Cristo para a sua missão, Belial está preparando o anticristo para a grande tribulação, conforme a profecia de Naum 1, 11. Quais são as principais ações de Belial nos nossos dias? A sodomia, né? Relação de homem com homem, dentro e fora da igreja. Inspira a mente, na mente desejo de vingança. O desejo de vingança e de agir pela traição. Homem com desejo sexual que nunca fica satisfeito. Rebelião e divisão dentro da igreja e das organizações. Impeachment de presidentes e autoridades. Isso é um trabalho dele também. Fortalezas sexuais com homens, na cabeça dos homens, né? Escravidão com a pornografia. Natureza perversa, gente cruel, fria e sem misericórdia. Homem afeminado, homem que namora homem, doenças, pragas, epidemias e pandemias, guerras, greves, revoluções violentas, revoltas, estupros e serial killers, né? Vício de bebidas alcoólicas, escraviza mesmo a escravidão
da garrafa, infelizmente, né? Da bebida, né? Hoje não é só garrafa, hoje em dia tem também latinha. A introdução da bebida alcoólica dentro da igreja foi trabalho de Belial. Os tarados, pedófilos, estuprador e abusador sexual, heresias bíblicas com violência, agressividade e intolerância, suicídio coletivo, suicídio pessoal, suicídio na vida de crentes, religiosos, padres, pastores. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% das doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos, sendo a depressão e o suicídio as principais causas de morte. O Sistema de Informação sobre Mortalidade de 2017 apontou que o suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Entre os adolescentes, é a segunda causa de morte entre 15 e 19 anos, segundo o Departamento de Enfermagem Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo. Belial faz muito bem o seu trabalho. E, inclusive, um dos heróis meus, quando criança, eu vim descobrir que ele chama Ultraman Belial. 4. Leviatã. Na Bíblia, o principado Leviatã é o causador da opressão. Jó 41. Ataca os povos das nações com opressão, visando o sofrimento intenso de uma comunidade. Salmo 74:4. Atua no mar, promovendo desgraças e tragédias. Salmo 104:26. Porque ele é um inimigo cruel. Isaías 27:1. É o rei dos mares, entre aspas. Quais são as principais ações de Leviatã? Comanda Iemanjá, Iansã, e potestades, dominadores e forças do mal dessa mesma classe. Promove infelicidade, miséria e tristeza de um povo, como acontece na Venezuela, Cuba, Bolívia e países do Oriente. O Relatório Mundial da Felicidade de 2024 destaca que os jovens brasileiros estão entre os mais infelizes do planeta. Heresias e problemas mentais. No Brasil, a OMS estima que cerca de 30% da população sofre com algum tipo de transtorno mental. Fortalezas de problemas mentais como a agorafobia, que é o medo excessivo de sair na rua sozinho ou estar em certos lugares públicos e acabar fazendo alguma coisa errada, alguma bobagem. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, indica que 1,5% da população mundial tem problemas desse tipo e 2,6% da população brasileira sofre com agorafobia. Soberba e arrogância que trazem doenças como hipertensão, doenças do coração, obesidade, quer dizer, a soberba além de tudo engorda. E doenças do estômago, depressão, ansiedade, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno da personalidade narcisista e por aí vai. Então a soberba e a arrogância, entre outras coisas, além de tudo isso ainda engorda. Rejeição às correções e ao ensinamento do que é correto também pode gerar as mesmas doenças da soberba, correto? Então tudo isso que eu falei, hipertensão, doenças do coração, engorda, quer dizer, a rejeição é terrível também. Leviatã também ataca o espírito do homem, com perturbação, desespero, confusão mental, raiva, ira, indignação, discussões agressivas. Afogamento também é trabalho dele. E a OMS aponta que 324 mil pessoas morrem por afogamento no mundo. No Brasil, cerca de 5.700 pessoas morrem afogadas por ano, especialmente em jovens de 15 a 24 anos. No Brasil hoje morrem 3 crianças por dia por afogamento. E o Moloque agradece. Depressão e angústia. Se Belzebu é com o fogo, Leviatã, o mal vem pelas águas. Enchentes, maremotos, tsunamis, alagamentos, tragédias com e nas águas, Aí está a situação. Agitação social como consequências sempre trágicas. Um exemplo aí foi o 8 de janeiro de 2023. Briga de marido e mulher, também é trabalho dele. No Brasil, mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física por hora. No caso dessas discussões, trabalho muito bem feito por Leviatã. Moloque, vamos ao 5º. Na Bíblia, Moloque, trabalhando com Astarote e Belzebu, usando o nome de Quemos, venceram a pureza do rei Salomão, 1 Reis 11, capítulo 11, versículos do 7 ao 9, 2 Reis do 23 ao 13, fazendo dele um idólatra e introduzindo a idolatria junto ao povo de Israel. Por isso, Israel sofreu uma divisão entre Israel e Judá,
e as 12 tribos de Israel foram destruídas e até hoje não foram restauradas. A restauração das 12 tribos acontecerá na grande tribulação, quando Deus vai selar os 144 mil judeus para pregar o evangelho e não serem sofridos pelo anticristo. Vocês vejam a consequência, hein? Moloque sempre exigiu o sacrifício de crianças, especialmente de bebês, conforme está lá em Levítico 18, 21, capítulo 20, dos versículos 2 ao 5. Atacou Israel no cativeiro, Amós 5, 26, Atos 7, 43. Influenciando os cânticos a Deus, como atualmente são a grande maioria dos hinos evangélicos mesclados com influências demoníacas. O vale de Inom, onde recebia sacrifícios humanos de crianças com fogo, recebeu o nome de Geena, o inferno de fogo. Jeremias 32, 35, segundo livro de Reis 23, 10. Então ele veio para fazer banca mesmo, né? Quais são as principais ações de Moloque? Moloque hoje exige ainda sacrifícios de crianças mortas em rituais macabros, mas também exige a prática do aborto. No Brasil, estima-se que 100 mil abortos clandestinos por ano. 77 países já permitem o aborto. Nos últimos 30 anos, mais de 60 países aceitaram o aborto em suas leis. A sua influência é muito forte. Natimortos, no Brasil, 1 a cada 67 bebês nascem mortos. Então, todas as influências e trabalhos sobre Moloque e seus comandados. Programas e jogos para capturar a mente das crianças, adolescentes e jovens. É só ver a perdição que eles estão hoje. Quando um principado captura sua mente, ele controla o seu corpo para fazer com ele o que o diabo mandou fazer. Crianças malignas que se tornam assassinas, violentas. Então você vê hoje filhos matando pais. Um trabalho específico de Moloque. Pedofilia. Crianças e adolescentes abusadas sexualmente. Em média, 166 crianças e adolescentes são abusadas sexualmente por dia. Geralmente por pessoas próximas dela. O pai, o padrasto, o irmão, o tio, que são inspirados por Belial. É um trabalho em conjunto. Belial inspira os homens a fazer esse mal com as crianças, né? Que são vítimas de Moloque. Fortalezas que nascem de traumas na infância. Filhos bastardos, gravidez de adultério e, consequentemente, aborto, suicídios, automutilação de crianças, adolescentes e jovens, gravidez infantil e, consequente, aborto. Por dia, 1.043 adolescentes se tornam mães no Brasil. Nascem 44 bebês cujas mães são adolescentes. Prostituição infantil também é trabalho dele. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no Brasil, entre 12 e 17 anos. 70% são meninas e 30% são meninos. É mais que a população de Bauru, aqui em São Paulo. É quase uma Florianópolis, em Santa Catarina. Pessoa infantil, né? Ele influencia a pessoa infantil que não amadurece psicologicamente, aquele mimado demais, ou como dizem aí, filho de vó, né? Aquele muito paparicadinho e que sempre vai ser alguém que tem que fazer as coisas por ele. Ele também influencia os filhos abandonados pelos pais. No Brasil, em 2023, até julho, mais de 106 mil crianças foram abandonadas pelo genitor. 172,2 crianças não tiveram o nome do pai registrado. Trabalho dele. O sexto, vamos falar de Belzebu. Na Bíblia, com seu antigo nome de Quemos, trabalhando junto com Astarote e Moloque, seduzir e vencer o rei Salomão. 1 Reis 11, do 7 ao 9, 2 Reis 23, 13. E introduziram a idolatria tríplice em Israel, né? Adorando Astarote, Moloque e Belzebu, com o nome de Quemos. Com seu antigo nome de Dagon, usando a bela Dalila, destruiu Sansão, o homem mais forte que já existiu na terra, Juízes 16, 23, com morte violenta. Trabalhando com Astarote, desgraçaram e destruíram a vida do rei Saul, exigindo a cabeça dele em seu templo, 1 Crônicas 10, 10, ficando as armas do rei no templo de Astarote, 1 Samuel 31, 10. Atacou Jesus usando os fariseus, religiosos fanáticos, com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 24 ao 32, Marcos 3, do 22 ao 29, Lucas 11, do 15 ao 19. Sempre vai atacar os discípulos de Jesus. Mateus 10, 25, o próprio Jesus disse isso. Quais são as principais ações de Belzebu? Comanda os Exus em geral, tranca-rua, caveira, chucaveira, capa preta e por aí afora. Lança doenças e pragas. Vidas trancadas, amarradas, que não conseguem progredir, inspira corrupção, geralmente misturando política e religião,
suborno de povos, imprensa, ONGs, artistas, gente famosa, implanta a politicagem em todos os meios. Onde ele atua, fede corrupção nos governos, na igreja, voodoo, magia negra com sacrifícios, trabalhos de macumba, rituais macabros, governa cemitérios e exige que os ímpios da raça de Adão peçam sua licença para entrar, visitar e fazer trabalhos em cemitérios. Atua nas encruzilhadas e nos montes, comanda os espíritos que causam encosto, que são vultos vistos também, comanda mentira e gente mentirosa, comanda os espíritos que capturam a mente das pessoas, que sofrem o pacto demoníaco, conhecido como corpo fechado, que geralmente tem uma morte trágica e sofrida, muito sofrida. Comanda os espíritos obsessores que perturbam a vida das pessoas, inspiram a desconfiança de forma de fobia, que é chamada misantra, ou fobia da desconfiança. Escraviza a esposa que foi traída pelo marido, que sempre vai desconfiar dele. E 70% dos homens admitem que já traíram. Que coisa terrível. Escraviza o marido que foi traído, sempre vai desconfiar da esposa. E 50% das mulheres admitem que já traíram. 75% dos casamentos nos Estados Unidos acabam após traição. Astarote, Belial e Beelzebul trabalham juntos nisso. O último que eu vou falar é Diana. Na Bíblia, o principado de Diana atacou o apóstolo Paulo quando ele ameaçou e rompeu o seu domínio com a sua idolatria em Éfeso, Atos 19, 24 e 35, de onde nasceu a igreja de Éfeso. Quais são as principais ações de Diana? Comanda legiões de pombagiras da mata, exus da mata, caboclos e caboclas, especialmente os que atuam nas matas e cachoeiras. Inspira as rivalidades entre mulheres, a solidão para fazer as coisas sozinhas. Cerca de 50% dos brasileiros se sentem sozinhos e por isso o Brasil é o campeão dos solitários entre os 28 países estudados. Individualismo, egoísmo, insubmissão em geral. Mulher macho, né, que está sempre sozinha, não consegue amigos, fortalezas psicológicas que dificultam viver ou trabalhar em grupo, venda da virgindade, virgindade como negócio, ainda em muitos lugares, né, se vê isso. É o mal vindo das matas, montes e cachoeiras, quando alguém invade seu território. A gente vê muito isso em pessoas que vão orar nos montes, né? Geralmente são pessoas que sofrem duras consequências, são pessoas que não param em igrejas, que estão sempre com problemas. Porque vão lá sem nenhum tipo de preparo, treinamento, enfim, tudo aquilo que é ensinado em batalha espiritual, que não é o tema meu aqui. Orgulho, batalha espiritual, que é essa batalha de Efésios 6,12. Orgulho feminino, adiar receber ajuda, não querer ajudar. Ataca autoridades espirituais, especialmente dos verdadeiros homens de Deus. Como devemos agir? Primeiro, palavra de Deus. Jesus disse em Lucas 4,4. E Jesus lhe disse, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como eu disse no início, essa é a época em que está se atacando mente. As pessoas vão ter problemas psicológicos, mentais cada vez maiores. Então, a primeira coisa de fazer é alimentar a palavra, a sua mente com a palavra de Deus. O diabo vai fazer de tudo para arrancar a palavra de Deus do seu coração e bloquear a sua mente para que ela não seja alimentada com a palavra de Deus. Jesus fala em Lucas 8, 11 e 12. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Sua mente tem que estar vazia da palavra de Deus. É por isso que em casa muita gente simplesmente não consegue ler a Bíblia, dorme quando lê a Bíblia, parece coisa para fazer. Mente vazia é vazia da palavra de Deus, para ele encher com as coisas da TV, cinema, redes sociais, celular. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E como que isso acontece? É pela palavra de Deus. Segundo, Cristo. A vida, Cristo como Senhor. Isso é fundamental. Cristo como seu Senhor. Colossenses 2, 12 e 15 nós lemos: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então vamos lá. Primeiro, quando você se batizou, sendo imergido dentro da água, mergulhado na água, ali a raça de Adão ficou sepultada nas águas do seu batismo. É importante você ver isso. É por isso que Jesus não mandou batizar crianças. Cada um precisa se lembrar e entender o que aconteceu no seu batismo. Jesus matou a raça de Adão e você foi enterrá-lo nas águas. Tá certo? Você foi enterrá-lo nas águas batismais. Isso é importante você entender. Depois, segundo, Jesus morreu e você, como raça de Adão, morreu junto. Terceiro, quando você saiu de dentro das águas do seu batismo, assim como Cristo ressuscitou, você nasceu de novo como filho de Deus, como filha de Deus. Quarto, e na cruz Cristo desarmou os principados e potestades para que nunca mais pudesse escravizar os filhos de Deus. E cinco, os principados e potestades só podem influenciar e comandar aqueles que vivem como raça de Adão, que não nasceram de novo. Aí entra o terceiro. Renovar a mente. Romanos 12, 1, 2, na tradução da King James atualizada. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, cada filho de Deus precisa obedecer duas ordens. Ele manda renovar a sua mente. Então você não se amolda ao sistema desse mundo, porque jaz no maligno sobre a influência dos principados, mas que seja transformada pela renovação da sua mente. Você vai ser transformado à medida que a sua mente é renovada. E aí você experimenta qual seja a BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas coisas são necessárias. Primeiro, ser guiado pelo Espírito Santo e não por sua vontade própria. Tá certo? Ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus está buscando fazer a vontade do Pai. Segundo, ser discipulado a Cristo. Efésios 4, 29, 24. Que ele diz assim, 19, 24. A King James atualizada. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles, os pagãos, se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto, aí volta a falar, a antiga maneira de viver fostes instruídos aos despirtos do velho homem, raça de Adão, que se consome por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, filhos de Deus, criados para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então é muito claro isso. Para que o Espírito Santo possa renovar a sua mente, tem que ser no discipulado, pois Jesus ensinou em Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. É muito simples. Então, fora do discipulado, vai ser muito difícil que aconteça uma renovação da sua mente. E por último, oração e jejum, em que ele diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, Mateus 17, 21. Em Marcos 9, 29, está escrito, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Esta casta de demônios, essa classe de demônios só sai com oração e jejum. Então, ao enfrentarmos principados e potestades, oração e jejum. Muita gente não consegue sair sozinha, mas você pode ajudar. Cristo já venceu os principados e potestades. Só temos que tomar posse dessa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo os seus princípios, a gente apresentou uma série de situações. Se você quer entender mais, vai ter que assistir os demais vídeos que nós falamos com outros detalhes. Hoje nós falamos na prática como são
essas ações. Mas o importante é você gravar isso bem no seu coração e na sua mente. Esses demônios, essa classe, os anjos caídos, são os principados, né? Eles atacam a mente. O ataque hoje demoníaco é na mente. É na mente que eles estão destruindo as pessoas. E quando as pessoas ficam muito tempo com a mente ociosa, não tem nada para pensar, não tem coisas boas, só coisas ruins, nada da palavra de Deus, a tendência é acontecer coisas piores. Então, fica bem o alerta, fica bem aí o entendimento. Se você não conseguiu assimilar tudo de uma vez só, assista 2, 3 vezes, não tem problema nenhum, isso vai te ajudar a estar assimilando bem esse ensinamento. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário para edificar os irmãos. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e compartilhe com as pessoas que você acha e crê, né, que você conhece e que precisam ser abençoadas. Então, que Deus esteja te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.